Paz do Senhor, meus irmãos, que se encontram em Cristo Jesus. Eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra ao qual Deus gerou ao meu coração, provavelmente porque alguém precisa ouvir esta palavra, que se encontra no livro de Lucas 17, versículo 20, que ali fala quando Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, começaram a fazer perguntas para ele. E os fariseus perguntaram para Jesus quando vinha o reino dele. Aí Jesus vem falando que o reino dele não vem com aparência exterior. Aí ele começa a explicar sobre o reino dele. E ele começa a lançar profecia. Uma profecia para os dias atuais. Para o dia que nós vivemos na face da terra. Que aqui no livro de Lucas 17, a partir do versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha a profecia que Jesus lançou. Aí você vai ver o que aconteceu nos dias de Noé. O que era que estava acontecendo nos dias de Noé? Qual eram as práticas do povo nos dias de Noé? Teria nos dias de Noé uma mistura muito grande entre quem estava na igreja e quem estava no mundo, quem não andava com Cristo. Eles começaram a casar-se, se dar em casamento. Eles começaram a praticar tudo quanto era abominação aos olhos do Senhor. E também nos dias de Noé, a palavra era ministrada por Noé e ninguém dava crédito ao que aquele homem de Deus falava. E a palavra de Deus diz que até um dia que se fechou a arca. E quando a arca ali se fechou, Noé construiu a arca, que fechou a arca, ali veio aquele dilúvio e destruiu todo o povo daquela época. E só a família de Noé sobrou. O que essa palavra quer dizer nos dias de Noé com os dias da vinda do Filho do Homem? Quando Jesus vinha buscar, ele vem buscar a sua igreja. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão afastados das abominações, daquelas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então Noé pregava, ninguém dava crédito, porque Noé pregava. E nos dias atuais nós vemos a palavra sendo anunciada nos 4 cantos da terra. Em tudo quanto é lugar você vê a palavra do Senhor sendo anunciada no rádio, na TV, pessoas evangelizando na rua, de várias formas. E muitos não dão crédito. Muitos não acreditam. E o mais difícil é que muitos que estão dentro da igreja nem acreditam. Isso é uma das grandes profecias do evangelho ser anunciado e as pessoas não se dão crédito. Também a palavra de Deus diz, que será como nos dias de Ló. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. No versículo 28, aqui vem falando que será como nos dias de Ló. Aí você olha o que acontecia nos dias de Ló. Você vai lá em Gênesis 19 e você vai entender o que estava acontecendo nos dias de Ló.
como que o povo vivia nos dias de Ló. São palavras de profecias, palavras proféticas, ao qual ninguém pode impedir dessas profecias se cumprir, que foi Jesus que falou. E uma das palavras que sim me chamou muito a atenção é a que também está no livro de Lucas 17, no 32, que fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus fala lembrai da mulher de Ló, Jesus está mandando lembrar. Olha para a mulher de Ló, o que aconteceu com ela? A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló não ouviu a voz, não ouviu a palavra que foi mandada através dos anjos, e olhou para trás, e ali ela ficou para trás. Muitos vão ficar para trás, porque não querem ouvir a palavra, não querem dar crédito para a palavra. E aquela mulher, ela ficou, porque não creu na palavra que tinha sido ministrada. E muitos não acreditam nas palavras que estão sendo ministradas. Isso aqui é uma profecia. Essa palavra que eu ministro ao coração dos irmãos no dia de hoje é uma profecia que o Senhor Jesus falou. A profecia para que nós possamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Crer. A crença é o firme fundamento daquilo que não se vê. E aqui aquela mulher, ela olhou para trás. Quanto dos nossos irmãos você não vê que estão olhando para trás, não tem mais vontade de ir para a igreja, de buscar o Senhor, de se colocar num posicionamento ao qual Deus chamou a ele. As profecias, elas estão se cumprindo. O conhecimento da palavra, ele guarda a mim, ele guarda a você. A maior dávida que nós possamos ter nas nossas vidas é alcançar a nossa salvação. E nós alcançamos a nossa salvação quando nós se desviamos da presença do mal, daquilo que vem para nos destruir. Nos dias de Noé, havia uma mistura muito grande. Começaram a casar e se dar em casamento. Hoje em dia, se você olhar para muitos que estão dentro da igreja, por falta de conhecimento, de ensinamento e de instrução, estão com as mesmas práticas, estão praticando as mesmas coisas. Só é que quando Noé fechou a arca, essas pessoas não alcançaram. E eu e você? Na vinda do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem, será que nós subiremos ao céu? Será que nós vamos estar à destra de Deus Pai? Será que nós vamos ser arrebatados naquele grande dia? Se nós estamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que o julgamento ele virá primeiro pela igreja do Senhor. E ainda faz uma pergunta: qual será o fim daqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor? Então que nós possamos compreender e entender. As profecias, elas estão se cumprindo. Leia, medite nesses versículos, nesses capítulos. Em Lucas 17, a partir do versículo 20, medite. E vá na sequência dos que os versículos falam ali de Gênesis 6 e Gênesis 19.
e você vai ver se Cristo está voltando ou não com esse cumprimento dessa palavra. Que nós possamos meditar e acreditar que o nosso Salvador se deu na cruz do Calvário para que hoje nós tivesse vida, mas não tivesse apenas uma vida em abundância, mas sim tivesse uma vida em santidade, fugindo da aparência do mal, para quando Cristo voltar, nós podemos ir diante do Pai e glorificar o seu nome. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família, os caminhos de cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa guardar a vida de cada um. Em o nome de Jesus.